Olá, meus amigos, que a maravilhosa graça e a paz do Senhor Jesus possa repousar sobre a sua vida nesse dia e que a mão poderosa do Senhor Jesus possa te alcançar. Nós estamos aqui mais uma vez com o propósito de abençoar a sua vida, pois nós sabemos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor Jesus. E como nós cremos também que o ouvir de palavras desnecessárias, de passarmos dias atribulados, isso mexe muito com o nosso coração e muitas vezes esfria a nossa fé, acaba com a nossa esperança. Por isso, o propósito desse programa é edificar cada família que possa estar recebendo em sua casa, através da TV Monte Sião, uma palavra de edificação que renove as suas forças. Nessa oportunidade, o Senhor estará trazendo ao nosso coração o entendimento sobre a sua onisciência. Eu queria falar exatamente sobre a onisciência de Deus. E a pergunta é: até aonde você conhece Deus? Até que parte você conhece Deus? Às vezes nós achamos que conhecemos nosso Deus. Nós oramos 5 minutos e nos levantamos e falamos que Deus falou conosco nesse período tão curto. Às vezes acontece sim, mas para que Deus possa estar em sintonia conosco, primeiro eu preciso nos limparmos de nós mesmos, nos limparmos das nossas imundícias, nossos pecados, para depois começar a entrar em outro nível de experiência, e agora experiência com Deus. E quando nós falamos sobre onisciência, eu queria trazer hoje 3 perguntas e ensinar o que é a onisciência de Deus. Deus, ele é onisciente e ele tem o controle de tudo e em suas mãos ele tem tudo. Tudo é por meio dele e tudo também é para ele. Tudo que Deus nos dá deve ser devolvido de volta para ele. Até porque nós não temos nada pessoal, nada particular para dar ao Senhor. Então nós precisamos compreender essa onisciência de Deus. E eu queria ler com você o texto que está em Romanos, capítulo 11, do verso 33 ao 36, que diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Esse texto de Paulo aos Romanos, ele mostra exatamente a onisciência de Deus. A definição da palavra onisciência significa que tem saber absoluto ou pleno de todas as coisas, que tem um conhecimento infinito sobre todas as coisas, que pode perceber todas as coisas. Falar sobre essa onisciência de Deus é ir muito além daquilo que nós podemos captar de informação ou compreender. Nós conhecemos muito pouco e nós achamos que o nosso Deus tem o mesmo limite de pensamento e de conhecimento, e não é. No versículo 34, Paulo ele faz uma pergunta: porque quem compreendeu a mente do Senhor? Primeira pergunta que eu quero fazer é o seguinte: quem conheceu essa mente? Ou quem conhece a mente do Senhor? Quando nós, homens, em um comentário brincalhão e machista, perguntamos quem pode conhecer a mente da mulher, e claro, nós falamos de uma forma irônica, às vezes a gente fala assim: a própria mulher você conhece, mas o Deus ele conhece sim. Ele conhece porque é completamente diferente. A mulher e o homem são diferentes, porque quando Deus cria o homem e depois ele cria a mulher, é como se ele partisse um ser humano em 2 partes e cada um levou uma parte da sua essência. E quando a Bíblia fala que ambos serão só carne, essa fundição entre 2 pessoas se torna a essência exata de Deus. E quando nós perguntamos isso, a pergunta mais séria seria: quem pode compreender a mente de Deus? E Paulo faz essa pergunta, e olha, diga-se de passagem que Paulo,
ele teve um grande relacionamento com Deus, ele poderia dizer que conhecia Deus só um pouquinho. O próprio Jó, ele servia ao Senhor, sempre entregando suas ofertas, ele oferecia o sacrifício a Deus por sua vida, pelos seus filhos, e ao final de passar por toda a tribulação, ele fala: antes eu te conhecia, apenas de ouvir falar. Hoje, os meus olhos te veem. Mas claro, quando ele fala que os meus olhos te veem, ele não está falando exatamente da sua visão humana, mas está falando de um conhecimento, de um contato espiritual, de um relacionamento mais profundo com o Senhor. Certa vez, Moisés também, em sua ousadia, ele pede a Deus que ele possa ver. E ele pede essa permissão e o próprio Deus diz que ele não pode ver, porque certamente quem o vê morrerá. Mas Deus lhe propõe que ele fique em um lugar específico, em que ele pudesse fechar os seus olhos e ficar por trás de uma fenda, de uma rocha, e que Deus iria passar com toda a sua bondade por ele. E ali Moisés tem o maior contato, o contato mais próximo que ele pode ter com o Senhor. Ele sentiu a bondade de Deus, a presença de Deus passar por ele. Conhecimento, conhecer a Deus. Quando nós falamos de conhecer a Deus, nós achamos que esse Deus, ele é exatamente aquilo que nós imaginamos. Na verdade, a nossa mente ela deve estar aberta o tempo todo para termos a mente de Cristo, como Paulo nos ensina. E nessa mente aberta nós iremos compreender, perceber, nós iremos nos aproximar da vontade de Deus. Nós temos a Bíblia como guia para as nossas vidas, mas ela vai se revelando a cada dia e essa revelação irá nos aproximar cada vez mais do Senhor. Então, quem conheceu a mente do Senhor? O que você poderia entender por essa pergunta quando se faz: você conhece realmente a Deus? Porque muitas pessoas acreditam que conhecem a Deus. Muitas pessoas que leem a Bíblia dizem que conhecem a Deus. Muitas pessoas que vão orar por um determinado momento também acham que conhecem a Deus. Irmãos, o homem ele tem uma mente limitada e Deus ele tem sabedoria. E se ele não limitasse o homem com a sua mente tão limitada quer ser igual a Deus, imagina só se o homem tivesse todo o conhecimento. Pois foi essa proposta que encantou a Eva, quando a serpente disse que ela seria igual a Deus. E Eva encantou com a proposta. Só que essa proposta pecaminosa de Satanás é exatamente para tentar ludibriar a cada um de nós e nos tirar do foco que Deus tem para as nossas vidas. Quem pode conhecer o Senhor? O quanto você conhece a Deus? Nós podemos responder que nós conhecemos a Deus na medida que nós buscamos. Eu queria ler com você o texto de Oséias, capítulo 6, verso 3, que ele dá exatamente uma ordem para nós em cima disso. A nossa limitação de conhecimento de Deus. O profeta ele diz o seguinte: conheçamos o Senhor e esforçamo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas do inverno, como as chuvas da primavera que regam a terra. Essa palavra do profeta Oséias, ele diz que Deus, ele mesmo quer ser conhecido. E isso através de um relacionamento entre ele e nós, entre o Criador e a sua criatura. Nós não podemos ser arrogantes e prepotentes e achar que temos mais Deus do que alguém. Nós não podemos ser ousados em dizer que a nossa religião, ou por sermos evangélicos, ou por pertencermos a uma doutrina, nós seremos salvos. Nós seríamos ousados em dizer que se alguém não cumprir as leis, ou se alguém não fizer exatamente o que pensa a sua cabeça, ou diz, ou rege a sua igreja em suas doutrinas, essa pessoa será salva. Eu posso dizer a você que seria impossível para nós tentar captar a informação de Deus de quem seria salvo ou não. Porque se nós pudéssemos entender a mente de Deus para perceber quem seria salvo ou não, eu ou você tomaria a atitude de não enviar o seu filho Jesus, de não enviar o seu filho para salvar a humanidade, pois dizer o seguinte: olha, toda essa humanidade é suja, não merece perdão, não merece amor, não merece graça, nem salvação, então deixa ela perecer.
Mas não, o texto de João 3,16, ele deixa bem claro que o que aconteceu com tudo isso foi o grande amor de Deus, o infinito amor de Deus, a onisciência de Deus, o conhecimento de Deus do coração do homem, da mente do homem, dos projetos do homem. Deus conhece muito bem o homem, por isso ele ama demais e envia Jesus à cruz para salvar essa humanidade, mesmo que ela seja pecaminosa, mesmo que ela seja uma sociedade egoísta ou egocêntrica, capaz de matar o outro por defender uma causa própria. E esse Deus, em sua perfeita onisciência, ele começa a conhecer o coração do homem e Deus ele cria um plano de amor, salvação, redenção para a humanidade. Então, o problema é que algumas pessoas acreditam que conhecem a Deus e pensam que isso é suficiente. Às vezes nós fazemos perguntas difíceis e pessoas tentam responder para dizer, olha, eu tenho a revelação dessa palavra. Ou então eu sei exatamente o que Deus iria responder. Irmãos, quantas pessoas Jesus surpreendeu com as suas perguntas? Ou confundiu com as suas respostas? Quando Jesus falava em parábolas para os fariseus, e aqueles homens tentavam compreender o que Jesus tinha para dizer, o encontro de Jesus em João 3 com Nicodemos, o grande conhecedor da palavra, o teólogo Nicodemos, que conhecia Deus por ler sobre Deus, por ter informações sobre as leis de Deus, mas ele vai ter um encontro com o Senhor Jesus e fala, mestre, eu sei que tu vem da parte de Deus, porque o que o Senhor faz tem que ser da parte de Deus. Porque tudo que eu já li, que eu conheci, que eu me informei, é exatamente isso que você faz. E Jesus, ele confronta Nicodemos e fala para ele, você precisa nascer de novo. E aquele homem tão intelectual, tão inteligente, ele questiona Jesus e pergunta, mas por acaso pode o ser humano voltar a entrar na barriga da sua mãe e nascer de novo? Ou seja, é uma pergunta bastante diferente do que Jesus estava falando. E Jesus fala, não tem nada a ver, o que é carne, o que é espírito. E o que estou falando para você nesse momento é de um novo nascimento. É esse conhecimento que Deus tem e que nós jamais iremos nem mesmo chegar perto desse conhecimento. Eu poderia fazer uma pergunta a você nesse dia, exclamando a seguinte questão. O que Deus pensa a seu respeito? O que Deus acha de você? Talvez você se ache uma pessoa muito boa, uma pessoa muito meiga, muito amável, que faz coisas boas, que vai muito à igreja, que canta, que ora, que entrega suas ofertas e que com certeza, eu tenho certeza, que Deus não só me ama, mas Ele é muito vaidoso em me ter como servo. Na verdade, muitas vezes nós falamos para Deus que nós somos ovelhas demais para um único Deus. E aí nós erramos em nossa soberba, em nossa vaidade, em nossa tentativa de pensar que nós podemos manipular esse Deus, sendo que esse Deus está acima de todas as coisas. E Paulo começa perguntando quem conhece a mente desse Deus, quem pode compreendê-lo, quem pode conhecer as suas informações, quem pode saber o que passa por sua mente. É difícil. Então, conforme Abraão ia buscando, Deus ia revelando um pouco mais a ele. Conforme o Jó foi buscando, Deus foi se revelando cada vez mais a ele. Conforme Moisés foi buscando, Deus foi se revelando cada vez mais a ele. E esses homens buscavam o Senhor e Deus se revelava a ele. E quando nós perguntamos quem conheceu a mente desse Deus, é muito simples. Não tem como você amar a Deus e não buscar esse Deus. Não tem como você não se render a Ele, não somente indo para a igreja. É necessário, importante ir à igreja, mas antes de ir à igreja, vá aos pés do Senhor. Dobre seu joelho no seu quarto, no seu secreto, e busque ao Senhor e conheça através da palavra, e busque do Senhor capacidade de compreensão, de entendimento, e quanto mais você busca a Deus, mais você vai conhecendo a esse Deus. É interessante, irmãos, que Paulo, ele diz que não sabe se em espírito ou no corpo, mas ele foi ao terceiro céu. Mas quando se trata de João, na ilha de Pátimos, tudo isso foi uma revelação, quando Jesus, no versículo 9, do capítulo 1, diz que escreva tudo o que você vê.
Naquele momento, João começou a participar de muitas coisas que iriam acontecer no futuro e de coisas que existem no céu. Ele viu coisas e ele tenta, na sua forma humana, compreender, explicar com palavras, escrever para as igrejas da Ásia o que exatamente iria acontecer. E nós começamos a ler o livro de Apocalipse e nós começamos a nos confundir com elementos, com coisas que irão acontecer, com ações vindouras para a igreja, e a gente fica pensando, o que será tudo isso? Porque a palavra Apocalipse significa revelação. Então Apocalipse foi o livro da revelação, aquilo que Deus revelou a João. Mas para que isso acontecesse, aquele homem passou muitos anos aos pés do Senhor. Aquele homem tinha relacionamento com o Senhor, tinha intimidade com o Senhor. Não tem como você dizer que conhece a Deus em poucos minutos. A oração com o Senhor deve ser, como a Bíblia nos ensina, orar sem cessar o tempo inteiro, o dia todo e todos os dias. Essa é a nossa busca incansável por esse Deus. Nós lutamos em conhecer os dogmas humanos, as nossas culturas, os conhecimentos. Nós queremos estudar muito, nós vamos à faculdade, nós paramos horas e horas em um bom livro para ler, para tentar compreender. Conhecemos um pouco da história do autor do livro, conhecemos a sinopse desse livro, mas em relação a Deus, qual o nível do seu conhecimento com Deus? Você conhece a vontade de Deus para a sua vida? Você sabe exatamente o que Deus tem preparado para você? Você sabe exatamente o que Deus tem para você? Ou você, como uma grande maioria de pessoas que precisa de revelações para dizer o que você deve fazer? É interessante que eu conheço pessoas maduras e que vêm nos dizer coisas tão óbvias, tão claras, que a Bíblia diz ela já esclarece isso para a gente. Que nós devemos ganhar pessoas, que nós devemos evangelizar, ir pelo mundo, ganhar pessoas de todos os reinos, povos, línguas, nações, e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e o Senhor estaria conosco. Existem pessoas maduras que dizem o seguinte: olha, Deus usou uma irmã para dizer que Ele estava comigo. Irmão, experimenta orar e veja se Deus não está com você. Nesse exato momento, quando você para ouvir essa palavra, você sente seu coração se encher de alegria. Talvez os seus olhos se escorrem com lágrimas devido à situação que você esteja passando. E você está no seu coração pedindo: Senhor, usa esse pastor para que venha falar algo para a minha vida. Se você poderia até dizer: pastor, será que o senhor poderia tirar uma palavra da Bíblia para me dizer? Eu poderia dizer o seguinte, irmãos: a sua Bíblia fechada é um livro normal. Mas quando ele se abre, é a boca de Deus falando para você. Não precisa abrir como um sorteio no livro, mas escolha um capítulo, o primeiro capítulo de um livro, e comece a lê-lo. E veja se nesse decorrer da sua leitura o Senhor não fala com você. É porque nos últimos dias o Senhor estaria se revelando a nós através da sua palavra. Nós precisamos ser homens e mulheres de Deus convictos nessa terra. Porque se nós dependermos das revelações que nós ouvimos de muitas pessoas, nós perdemos a nossa fé e nós não ganhamos a fé. Eu lembro que uma certa vez eu vim orando a Deus durante 2 anos, para que eu tivesse o dom de línguas. Em uma vigília, certa vez, uma irmã saiu do seu lugar como profetisa, começou a orar por algumas pessoas, e entre elas tinha uma nova convertida. Essa nova convertida foi batizada com o Espírito Santo e começou a falar em línguas. E em seguida ela veio em minha direção. Eu já vinha orando há anos por isso, e eu buscava e falava: agora sim, Deus vai fazer tudo isso com a minha vida. E quando essa irmã veio em minha direção, eu pensei comigo: se essa nova convertida, há pouco tempo atrás, não conhecia nem mesmo a Deus e recebeu o dom de língua, quanto mais eu que estou orando ao Senhor há 2 anos por esse dom. E essa irmã orou por mim, orou durante um bom tempo, e nada do dom de línguas vinha. E de repente ela para e fala o seguinte: você não está preparado para receber o dom de línguas. E aquilo ali caiu meu semblante, eu esmoreci, eu me abati muito. A vigília para mim acabou naquele momento. Eu fiquei triste com Deus, porque Deus tinha falado isso para mim, já que eu tinha buscado há 2 anos. Irmãos, Deus, Ele nos usa da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer. E Paulo fala que os dons
eles são exercidos pela igreja para a edificação do corpo de Cristo. O dom de línguas é um único dom que edifica a si mesmo. Eu não tenho um dom de línguas, mas o Senhor me deu outros dons. Não que eu parasse de buscar, ou não que eu menosprezasse, ou não que isso mudou, não. Mas eu vim compreender que tudo que acontece em nossas vidas, desde quando nós colocamos nas mãos de Deus, Ele tem o seu poder para fazer. É interessante que algumas pessoas, elas vivem suas vidas de pecado e depois acontece uma grande tragédia na sua vida e você coloca #Deus no controle. Nem sempre Deus está no controle. Ele deveria estar 100% no controle. Mas quando nós tomamos as rédeas das mãos de Deus e começamos a exercer a nossa vida como nós achamos que nós devemos executá-la, Satanás ele começa a tomar proveito, pois ele sabe que o orgulho, a prepotência, a vaidade são sintomas de pecado. Ele começa a jogar essas gotas para que nós venhamos a viver a nossa vida de acordo com o que nós pensamos e não mais a vontade de Deus. E aí no versículo 34, Paulo pergunta: quem foi o seu conselheiro? Primeiro pergunta que conheceu a mente de Deus e depois quem é que ajuda nos seus pensamentos. Por acaso você já deu conselhos para Deus? Talvez você diga não. Quem poderia dar conselhos para Deus, já que o próprio Paulo faz essa pergunta? Mas de repente você pergunta para Deus: Deus, por que o Senhor fez dessa forma? Você não poderia fazer de outra forma? Ou Deus, quem sabe primeiro curar para depois fazer tal coisa? Ou porque Deus, o Senhor levou tal pessoa, poderia deixá-lo para que ele servisse de testemunho vivo? Nós queremos estar sempre dando dicas para Deus como ele ser um bom Deus, ou um bom Deus aos nossos olhos. Nós achamos que é mais fácil mudar o próprio Deus do que mudarmos a nós mesmos. Nós crescemos, irmãos, com ensinos bíblicos distorcidos daquilo que realmente é a essência da palavra. Jesus, quando ele está lá em João 13, ele está na Santa Ceia, e ao final da Santa Ceia ele se levanta, cinge a sua cintura com a toalha e coloca água em uma vasilha, em uma bacia, e começa a lavar os pés dos apóstolos. E ele fala o seguinte: se eu sou Senhor e Mestre de vocês, vocês dizem isso e dizem bem. Se eu faço isso com vocês, que eu lavo os pés de vocês, quanto mais vocês com os outros. Se eu que sou o Senhor, se eu que estou acima de vocês, se eu faço isso, quanto mais vocês. Nós aprendemos a viver com Cristo de uma forma vaidosa e arrogante, e nós vivemos uma batalha com Satanás, dizendo para ele: Satanás, vem para debaixo dos meus pés, porque eu estou mandando, porque eu sou crente, porque eu oro, porque eu liço, porque aquilo. Venha, Satanás, obedeça o que eu estou mandando. Como se nós fizéssemos isso com o nosso cachorro de estimação em casa. Venha para cá, cachorro, porque eu estou mandando. Às vezes nós brincamos com a obediência do nosso animal, e ele não é necessário nem que ele sente ou que ele levante, mas nós fazemos isso para mostrar para as pessoas que o nosso cachorro nos obedece. Mas é constrangedor ver o seu cachorro tão dócil te obedecendo e ver os seus filhos crescendo longe dos caminhos do Senhor e rebelde, e não conhecendo o Senhor e não te obedecendo. Você poderia perguntar: por que o meu cachorro ele obedece e o meu filho não obedece? Será que você também obedece a Deus? Será que existe um grande prazer em obedecer a sua palavra e a sua vontade? Será que é interessante para você respeitar a onisciência de Deus e entender os propósitos dele, os seus planos? Porque será que Deus, para falar com Jó, ele precisou matar os seus 10 filhos, tirar os seus bens, tirar a sua saúde, trazer 3 amigos chatos para colocar tantas coisas na sua cabeça? Será que Deus não poderia ser mais simples? O próprio Jesus, quando se encontra com aquele cego, ele cospe no chão, faz lodo e limpa e passa os seus olhos. Não poderia simplesmente fazer como o cego de Jericó: vai lá, a tua fé te salvou? Mas não, ele fala com o rapaz: olha, vai lá e volta ao tanque de Siloé e lava os seus olhos. E nós fazemos perguntas para Deus: Deus, por que isso, por que aquilo outro? Nós precisamos compreender a onisciência de Deus
Ele é absoluto. Ele sabe de todas as coisas. Ele conhece todas as coisas. Todo o poder está em suas mãos. Todo o poder está nas mãos de Deus. E quando nós conhecemos a sua onisciência, aliás, pelo menos conhecer a definição da palavra onisciência, eu acho que já é um bom começo para nós tentarmos compreender um pouco quem é esse Deus que nós tentamos manipular como bonecos, tentando dar informações para esse Deus do que ele realmente deve fazer. Então, quem por acaso pode ser o seu conselheiro? Então, Salomão ele nos dá uma dica em Provérbios capítulo 8, e depois o salmista ele também nos ajuda no capítulo 16, verso 7, de quem vem realmente o verdadeiro conselho. Somos nós que temos que pedir conselhos para Deus e não Deus para nós. Então veja o texto de Provérbios capítulo 8, versículo 14, que diz: meu é o conselho e a verdadeira sabedoria, eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Veja que palavra, eu sou o entendimento. É muito forte isso. E o salmista no capítulo 16, verso 7 diz o seguinte: bendirei o Senhor que me aconselha, na escura noite o meu coração me ensina. Ou seja, esse Deus ele está no domínio de todas as coisas, o controle de tudo. E em terceiro, quem primeiro deu alguma coisa para Deus, ou quem se antecipou para doar alguma coisa para Deus, quem acha que pode dar alguma coisa para Deus porque tem algo para dar a Deus. Você por acaso está em uma posição de negociante, em dizer para Deus: Deus, se o Senhor me abençoar, eu vou fazer isso, se o Senhor me der aquilo, eu vou fazer aquilo outro. Irmãos, creia o que a palavra diz. Paulo fala: o salário do pecado é a morte. E mais ousadamente ainda, Paulo diz que todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. O que nos aproxima de Deus é a graça de Jesus. É essa maravilhosa graça que nos aproxima de Deus. Então, quem pode ter alguma coisa para dizer que eu posso dar isso a Deus? Se alguém acha que pode mudar a história de uma igreja com um dízimo, com uma oferta, quem acha que limpa a igreja melhor que todo mundo, ou quem evangeliza melhor que todo mundo, ou o melhor pastor do mundo, eu acredito que cada um tem a sua função no reino de Deus. Eu tenho a minha parcela, eu tenho a minha função no reino de Deus. Eu acredito que cada telespectador desse programa foi exatamente o número de pessoas decidido pelo Senhor para ouvir essa palavra. Eu acredito que não existe sorte, mas existe o propósito de Deus. E eu, juntamente com um pastor que eu não conheço, em outro lugar, numa cidade maior, numa igreja maior, numa igreja menor, numa igreja pequena, um pastor na roça, no interior, nós achamos interessante, nós adotamos como parceiro um irmão que ele trabalha no sertão do Rio Grande do Norte. E esse irmão ele é missionário e ele anda quilômetros e quilômetros no sol quente para falar de Jesus nas pequenas casas. Eu achei interessante porque poucos têm o coração para isso, e nós temos no coração o desejo de ajudar esse irmão mensalmente, e nós fazemos isso, e nós percebemos que ele, ao executar isso, e a nossa colaboração é exatamente o nosso exercício também de ir em lugares onde nós não podemos ir, e nós nos completamos o reino de Deus. Não existe um pastor melhor do que o outro, uma palavra melhor do que a outra, uma pregação melhor do que a outra. Existe a palavra para o dia, existe o alimento para o dia, existe pastor para aquela situação, para aquele determinado momento. Existem pastores que têm uma função e outros têm outras funções, mas o reino de Deus é completo, e um completa o outro, e um edifica o outro, e a igreja do Senhor Jesus cresce comunhão e unidade. Então quem pode dar alguma coisa primeiro para Deus? É errado pensarmos que a obra de Deus depende exclusivamente de nós. Se Deus não depende de ninguém, irmãos. E a Bíblia fala em 1 Crônicas, no capítulo 29, do versículo 10 ao 14, quando Davi, ele dá uma grande oferta para o templo, e ele se acha cheio de si, porque ele deu uma oferta para o templo, e o templo é do Senhor, e eu ofertei, e eu colaborei, e eu fiz, e o templo cresceu. Enganou-se. Confira comigo em 1 Crônicas 29, no versículo 10 ao 14, que diz: Davi louvou o Senhor na presença de toda a assembleia, dizendo: Bendito seja, ó Senhor,
Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo que há nos céus, na terra, é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, e tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti, tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e para dar força a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvor o teu nome. Mas quem sou eu? E quem é o povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti, e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Que texto perfeito, que texto inteligente, que texto interessante. Versículo 11 e 12 diz que Deus vem a força, a honra, a glória, a sabedoria, a majestade, o poder, o sustento. Tudo vem de Deus. Nós não temos nada para dar primeiro a Deus. Davi reconhece isso e fala: tudo que eu te dei, primeiro o Senhor me deu. Tudo que o Senhor colocou na minha vida, eu devolvo a ti. Tudo que Deus investe em você deve ser devolvido para Ele. Tudo que é seu deve ser devolvido, deve ser entregue a Ele. É por isso que Deus ele pede Isaac a Abraão. Porque Abraão ele tinha muitos bens, e os bens de Abraão pertenciam a Deus. Abraão não tinha problema em entregar um bom novilho, um bom bezerro, uma boa ovelha para dar como oferta, para sacrificar a Deus. Mas Abraão ele tinha dificuldade de entregar o seu filho Isaac a Deus. Por isso Deus fala: eu quero o teu filho Isaac, a quem você ama muito, o teu único filho a quem você ama. Tudo que nós temos pertence a Deus. Os meus bens pertencem ao Senhor. Os meus filhos pertencem ao Senhor. A minha esposa pertence ao Senhor. O meu ministério pertence ao Senhor. A minha saúde pertence ao Senhor. O meu tempo pertence ao Senhor. A minha noite de sono pertence ao Senhor. Tudo que eu tenho, tudo que eu faço, o que sou, veio das mãos do Senhor. E tudo que Ele investiu em minha vida, eu o devolvo como forma de gratidão